Abri a minha vida, confessei os meus pecados, declarei as minhas culpas, não mais as ocultei. Pela comunhão e oração da igreja, me sinto perdoado para sempre. Abri a minha vida, confessei os meus pecados, me sinto perdoado para sempre. E quebrados os grilhões que me impediam de adorar, levanto as minhas mãos e te adoro, Deus. Te adoro, Deus. Te adoro, Deus. Que vontade de correr, que vontade de adorar. Te adoro, Deus. Todos os dias eu darei a ti a minha adoração, Jesus. Vai tocar aí. E os céus dos céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra Ele deu aos seres humanos. Eita glória! E quebrados os grilhões que me impediam de adorar, levanto as minhas mãos, te adoro. Oh, muito obrigado, gente. Os céus pertencem, presta atenção nisso. Vamos ler só um versículo, mas enxerga ele. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, ou Ele deu aos homens. Fala muito, hein? Esse versículo se profundo demais, né? É um daqueles versículos que não dá para você ler assim e já ir para o próximo. Isso aqui segura, porque nos dá assim um leque de opções para entender muitas coisas, para falar muita coisa. Os céus pertencem somente ao Senhor. Quer dizer, ninguém entra lá, ninguém vai lá, senão por intermédio de Jesus, ninguém se intromete lá. Pá, os mistérios de lá estão com Deus. Porém, a terra é nossa. Então aqui já começa a criar um caminho de responsabilidades. Porque igreja somos nós. A igreja sou eu e você. A igreja não é a DAC. A igreja não é batista. A igreja não é Assembleia de Deus. A igreja não é presbiteriana. Amém? Igreja são pessoas. Né? Essas separações ministeriais vieram para ajudar as pessoas. Você tirou o meu retorno aqui, Luiz? Eu estou falando só lá no fundo. As separações religiosas, ministérios, vieram para ajudar pessoas. Porque não é todo mundo que gosta de culto igual o nosso. Eu sou jovem, bem jovem. Né? Eu tenho 23 anos de vida. Estou falando com Jesus, ué. Né? Temos um espírito jovem. Na verdade, quem é cheio do Espírito Santo não para. Está escrito na tua Bíblia. A virgem se alegra na presença de Deus. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos e os idosos, os velhinhos, pulam e saltam de alegria na presença de Deus, por causa de vida espiritual. Então, igreja é esse povo. Placa de igreja é uma designação que foi feita de acordo com a personalidade e o entendimento de algumas pessoas. Né? Tem gente que gosta de culto mais tranquilo.
Tem gente que não gosta nem de mais de uma música para começar o culto. Tem gente que gosta de culto com toda a igreja, as paredes branquinhas, bem clarinho, né? E fica aquele culto assim. Eu entrei numa igreja um tempo atrás e eu dormi. Porque eu estou acostumado assim, ó, de agitar, glória a Deus, aleluia, fogo do Espírito. Eu quero orar, eu quero adorar, eu estou vivo. Deus é Deus de vivo, então eu sou acostumado assim. Né? Senão a gente não salvava os jovens também, né? Precisa a gente colocar um culto aí, amém, em nome do Pai, do Filho. Ninguém aguenta. São divisões ministeriais, gente. E o pastor, ele falava, ele pregava bem devagarinho, falava baixinho. Eu falei, não deixa eu dormir. Falei para o pastor, não deixa eu dormir, eu vou pecar aqui, eu não estou aguentando. Eu nunca fui no banheiro dentro da igreja, mas hoje eu acho que eu vou ter que ir para lavar o rosto. E o pastor pregou assim, quase 2 horas. Meu Deus do céu. É jeito de culto, mas a igreja tinha bastante gente idosa, gente que gosta. Então, essas separações, para ajudar a pessoa. Né? A mulher pode cortar o cabelo, não pode. Gente, isso aí não tem nada a ver quem vai entrar no céu, isso aqui ajuda. Tem gente que não quer cortar o cabelo, deixa o cabelo arrastar no chão. Tem gente que gosta de um salão. Então essas separações não quer dizer nada em questões espirituais. Porque a igreja somos nós. A igreja não é por causa que a placa está escrito lá fora. A igreja porque Deus habita na nossa vida. A igreja de Deus, porque Ele habita em nós. Ele não habita na placa, na parede. Aqui virou monumento. Você pode ter a igreja mais famosa do mundo, a igreja Assembleia de Deus, com mais de 110 anos no Brasil, pentecostal, primeira igreja pentecostal do Brasil, Assembleia de Deus, mas se as pessoas dali não começarem a manter essa questão pentecostal, se não jejuar, se não orar, ela acabou, vai ficar só no nome. Perigoso perder a presença de Deus, porque a igreja não é isso. A igreja somos nós. A igreja são pessoas cheias do Espírito Santo. Não importa o nome da igreja ali, se é uma comunidade ou se é uma igreja mais num aspecto assim conservador, não importa. Isso aí para Deus não importa. Para Deus importa é se você entende que você é o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. Então nós somos igreja. E pensando dessa forma, a gente entende que se nós carregamos presença de Deus, nós temos responsabilidades. Dentro desse versículo aí. Se ele está dizendo assim, o céu é meu, mas a terra eu dei aos homens. Só que ele está dizendo que ele vai habitar dentro dos homens. Só que ele está dizendo que tem um povo diferente na terra, que tem uma responsabilidade de fazer coisas diferentes do que o mundo faz. Então daqui para frente, se você entender e enxergar esse versículo aqui, você vai perceber que muitas coisas só vão acontecer na tua vida quando você quiser. Sabe como vai ficar no final daqui para frente? Que nós já estamos ali vivendo os últimos capítulos de Apocalipse. Quem está ligado no mundo espiritual, na época em que nós vivemos, tem hora que você fala assim, não é possível, eu acho que Jesus vai voltar hoje, porque coisas que estão acontecendo que eu não acredito, né? Eu pensei que eu tivesse visto de tudo. Cara, não tem mais nada para acontecer, não, Jesus já está voltando. Então, a gente entende que tudo está prontinho. Só que daqui para frente vão acontecer algumas coisas. Os maiores sinais, as maiores promessas estão na palavra de Deus. Olha o que diz 1 Timóteo 4:1. E eu queria que colocasse isso daí. 1 Timóteo 4:1. Olha isso aí, gente. Devagarinho. Só muda a hora que eu pedir para mudar. Olha o que a tua Bíblia diz. O Espírito de Deus diz. Quer dizer, Deus ele fala. Principalmente com a igreja. Claramente que nos últimos tempos ou nos últimos dias, alguns abandonarão a fé. Está falando de crente. Está falando de gente do mundo. Está falando de gente da igreja. Que algumas pessoas elas vão abandonar a fé. Por quê? Olha isso aqui. Eles darão atenção a espíritos enganadores. E a ensinamentos que vêm de demônios. Segura aí, não muda não. O quê? As pessoas vão desviar. Não é porque vão roubar.
Não é porque vão ser traídas, porque elas vão ouvir um outro tipo de ensino. Então Satanás ele vai entrar na igreja. Ele vai ter um acesso à vida de gente de fé, à vida do povo de Deus, e ele vai ensinar. Aí em Timóteo mesmo, ele vai dizer num outro lugar, que as pessoas elas vão querer ouvir o que elas querem. Elas mesmas vão levantar líderes que falam o que eles querem ouvir. Vai ter um tipo de gente na igreja que fala, não me chame atenção. Quem você pensa que é? Eu não ganho para fazer isso aqui. Quem é você, pastor, para me chamar a atenção? Quem é você, líder? Você não paga as minhas contas? Esse povo está indo para o inferno. Então começa por aqui, ó. E essas doutrinas são doutrina de demônio. Quer dizer, não, o demônio vai estar falando, isso aí mesmo, faz qualquer coisa, sei lá quem vai falar. Mas vai estar aqui. Agora, olha que interessante agora, no versículo 2, olha isso daí. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas que são hipócritas e mentirosas. Aqui tem que ter legalidade, né? Aqui é a legalidade para o demônio entrar. Então nós entendemos que ele vai usar o próprio crente. E o crente, para não ser usado pelo Espírito Santo, para ser usado por demônio, ele tem que ter legalidade. Então ele vai começar a mentir. Então ele vai começar a ser hipócrita em alguma questão. Aí esses demônios vão usar eles. Pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Quer dizer, aquela pessoa que numa adoração não está sentindo mais. Aquela pessoa que está sentada num culto fervoroso como esse, eu não consigo, eu estou com vontade de correr. Presença de Deus. Porque eu sinto Deus em mim. Porque eu sou templo do Espírito. Eu não dou minha boca para Deus. Todos os dias na minha oração, eu entrego cada parte do meu corpo a Deus. Principalmente aquelas que eu não estou tendo muito controle. Principalmente aquelas que, pô, Deus, eu pisei na bola hoje. Perdoa eu por causa disso. Perdoa, Senhor. Perdoa até pecados que eu nem sei que eu cometi. Que o povo sacrificava no tempo do Velho Testamento, por pecados que eles não sabiam que tinham cometidos, para não ficar nada, para não dar esse tipo de legalidade, porque nos últimos tempos, os demônios vão tirar a gente da igreja. E como que os demônios entram? Através de pessoas. Por quê? Porque o céu é de Deus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Tudo que tem para acontecer, ou para bem, ou para o mal, tem que ter pessoa na jogada. Tem que ter alguém lá. Está reclamando porque a sua vida não está bem. Está reclamando porque a tua família chegou num ponto que não dá mais. A culpa não é de Deus. Às vezes nem do diabo. Mas são as escolhas que você fez. Porque até Satanás, para tirar a gente da igreja, vai precisar usar pessoas. Precisa entender isso aí. Para você se colocar somente no caminho em que Deus quer. Porque o diabo ele não vai assim, ó, fazer coisa. Não, ele precisa usar pessoas. E quando nós falamos das coisas de Deus, a mesma coisa. Não é assim, ó, Deus vai fazer. Deus não está na parede, cara. Não é um espaço, não é uma energia, não. É um Deus vivo. É a terceira pessoa da Trindade que vem sobre as nossas vidas, que fomos perdoados por causa do sacrifício de Cristo. E hoje nós nos tornamos, não cavalo de demônio, nós tornamos-nos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar na nossa vida. Porque Deus colocou o mundo nas nossas mãos. Ou seja, assim, ó, aquilo que as pessoas que são inclinadas para o mal fazem para o mal, só vai ter maldade lá. As coisas são assim. A vida de alguém vai mudar quando ela quiser que mude. A vida de um local, de um ambiente vai mudar quando o líder, o responsável lá, ele fizer as coisas direito. Por isso que eu falei do sacerdote do lar, domingo passado. O cara está vendo que a família está indo e ele não. Aí passa a responsa para a empregada. Passa a responsa para o filho. Depois lá na frente não vai adiantar reclamar. É assim que as coisas acontecem. Demônios vão usar até dentro da igreja. Agora você imagina lá fora. É assim. Porque Deus ele entregou isso.
A pessoa que é ignorante, ela não fala assim, ai, mas Deus não está vendo? Olha quanta coisa errada, olha Covid, olha não sei o quê. Ué, os homens querem. Deus deu a oportunidade. Ele deu o livre-arbítrio. Ele já falou, no céu é limpo, é puro. A terra, meu, é vocês que vão escolher como vai ficar. Deus criou tudo, gente. Mas quando Ele põe o ser humano lá, Ele fala assim, ó, está na tua mão. Sua salvação está na tua mão. Suas derrotas, suas tristezas, algumas coisas escapam, mas a maioria delas está na tua mão. Então a pessoa que ela tem inclinação para o mal, ela vai fazer coisas para o lado maligno e vai colher o que é mal. Nossa, aí tem muita coisa para contar, né? Cadê o Marcelinho? Aí, ó, foi visitar um rapaz lá e chamei o Marcelinho para ir comigo. Eu já sabia que... O Marcelo não está aí, não? Ele não está aí, o Marcelinho? Por que você não levanta a mão? Já basta que você ficou de olho fechado lá e eu sozinho. Eu falei, Marcelo, é uma oração diferente. O cara... Eu estou com suspeita que ele está endemoniado, Marcelo. Mas só deixei para falar isso lá, né? Marcelo, vamos fazer uma visita para mim. Bolinho, mamão com açúcar. Vamos lá, você só vai... Ih, nós vamos comer um café, tomar um cafezinho, um bolinho. Quando chegou, rapaz do céu. Quando aquele rapaz olhou para nós, eu falei assim, Marcelo, é tarde demais, cara. Agora já é. Então nós vamos orar. Mas uma pessoa que depois nós vamos ouvir o testemunho dele, só provocou aquilo. Uma pessoa que era pai de santo. Uma pessoa que era dono de terreiro de macumba em São Paulo, inclusive fazia macumba. Estou falando aqui, está na internet, estou falando para o mundo inteiro, de repente ele esteja ouvindo, porque ele está morando em São Paulo e ama a gente aqui, ó. Ele fala, pastor, o senhor é meu pastor. Eu falei, não, vai lá na Universal, lá, fica lá, vai que volta esse negócio. Chegamos lá para orar e ele com um litrão de pinga e o Marcelo, aí ele pegou o sofá com uma mão. Sei que não acredita, eu estou diante do altar de Deus, gente. E pegou o sofá inteiro com uma mão assim, e só tinha uma saída. Uma casinha desse tamanho, 2 cômodos assim, que nós entramos, né? Ô irmão, shalom! E o padre aí pegou, e jogou o sofá e fechou aquela saidinha. Ela falou, Marcelo, já era. Você tá... Eu falei, você não quebrou o jejum, né? Ele falou, não, pastor. Eu falei, Marcelo, é oração de olho aberto, cara. Mas por quê? Por causa do mal. E quantas coisas tem assim. Mas, quando a pessoa para o lado do bem, ela vai viver coisas boas. Quando você começa a ter uma vida honesta com Deus, você ora todo dia, você lê a Bíblia, você jejua, você adora, você faz parte de uma igreja, você não tenha dúvida, você vai começar a colher coisas boas. O mal vai tentar bater na porta da tua vida, mas mais forte é o que está conosco do que o que está no mundo. Mas é importante você entender isso aí, porque as coisas estão na nossa mão, gente. Quando você começa a plantar coisas boas, e essa demora um pouco mais, parece que as coisas do mal vêm mais fácil, mais rápido, né? Para destruir é mais fácil. Mas quando você começa a orar, quando você começa a ouvir uma palavra como essa, que te dá uma visão assim mais ampla das coisas espirituais, e talvez até uma resposta para a vida de alguém que não sabe por que a vida está amarrada em algum aspecto, você começa a andar naquilo, dá certo, irmão. É assim, né? Ao invés de ficar terceirizando tudo, já que você está ouvindo que você é templo do Espírito Santo, que nenhum aqui tem dificuldade. Esse meu pecado não tem jeito. Lá no Calvário, na cruz, Ele resolveu qualquer tipo de pecado. É você entregar. Aqui nós trabalhamos com liderança para ensinar as pessoas, para ajudar, para curar, para transformar, mas para ensinar, acima de tudo, que elas também podem ser um instrumento nas mãos de Deus. Então você que está na igreja há tão pouco tempo, há somente 10 anos na igreja, você já pode começar a orar. Você já pode começar a levantar amanhã cedo, lá em vez de ficar ligando, ô líder, vem cá, eu vou orar hoje. Eu vou pôr a mão na cabeça desse meu marido, sem vergonha, que não quer ir para a igreja, que está trazendo, que o pastor ensinou ontem, agora entendi porque não dá certo minha vida. Vai um dia na igreja, fica um ano fora, não adianta. Você começa a orar, começa a plantar coisas boas, começa a profetizar, porque Deus entregou a terra na nossa mão. Agora não adianta falar assim, eu te abençoo. A hora que o marido acorda, seu vagabundo, você não vai na igreja, a culpa é tudo tua da nossa casa, está assim.
Aí com a mesma boca que você abençoa, você amaldiçoa, você estraga tudo. Ou você está de um lado ou você está do outro. Então as coisas vão acontecer nessa medida. A Bíblia diz que é assim, gente. Por isso, eu escolhi Deus. Coloquei esse nome aí. Por isso eu escolhi Deus. Porque dentro disso que nós estamos falando, você vai para o céu, não é porque você está numa igreja, ou porque você ouviu alguém que você gosta, ou você admira alguém. Você vai para o céu ou para outro lugar, se você escolher. De acordo com o que você escolher. Eu escolhi Deus, cara. A vida para mim foi difícil. Em questão espiritual. Porque a escolha religiosa da minha família é do outro lado. A gente seguia o diabo. A gente ia para o centro de macumba. Eu fui criado lá. Que eu me lembre, era para que eu tivesse morrido com 14 anos. Quando eu andava, eu sempre andei com uns meninos mais velhos que eu. O mais novo da turma era eu. Com os caras, então assim, para aprender a maldade é mais fácil. Já tinham feito tudo e a gente quer fazer, né? É para roubar, é para fazer qualquer coisa. E a gente ia roubar milho do outro lado do rio. E a gente atravessava aquele rio cheio, com um saco amarrado na cintura. Do outro lado roubava o milho, enchia, jogava o milho na água, ele não afunda. E você vinha segurando, batendo o pé. Tinha uma enchente danada aquele dia. Um rio que todo dia matava um moleque. Tinha um negócio lá que nós chamávamos de caboclinho d'água. É um demônio da água. A gente fala assim, ó, se você nadar, ele vem e puxa teu pé. Todo dia, mas não era galho de árvore que tinha embaixo. A gente fala, tem um caboclinho d'água. É interessante isso, né? Tá lá o negócio, fulano morreu. Assim, tá na minha mente, como se fosse ontem, gente. Toda semana morria um moleque. Mas a gente estava nadando naquele rio, o moleque não tem jeito, cara. E era para eu ter ido com 14 anos. Que aquele pano enrolou e eu já... Chegou no meio do rio, eu já nem sabia nadar. Igual o Mateuzinho para nadar, assim. Pulou, já foi para o fundo. E aí alguém me salvou. Então o que eu me lembro é isso aí, mas talvez... Eu tive muitos livramentos depois. Mas talvez... eu pudesse ter morrido antes. Eu vou contar uma coisa que eu não contei. Eu perdi um irmão. Era para ele ter 50 anos hoje. É o segundo depois de mim. Eu vim saber disso quando eu já era adulto já. Então os meus pais não contaram isso para mim. Eu chorei tanto quando eu fiquei sabendo, que você fica imaginando, né? Poxa, nós somos em 3, mas éramos para ser em 4. Então meu pai era um policial no interior do estado do Paraná. E o primeiro filho sou eu, sou o primogênito. E depois, logo depois, diferença de 1 ano, nasceu o outro filho. E ele viveu 1 mês. E ninguém sabe por que morreu. A medicina naquela época era bem atrasada, não sabia. Mas a cena é muito forte, porque... Então a criancinha passou mal. E a minha mãe mandou chamar o meu pai, né? Porque já estava indo e voltando, e meu pai correndo com aquela criancinha para o médico. E chegou lá, assim, entrou no hospital e entregou na mão do médico. E que ficou alguns minutos ali, não deu jeito. E entregou aquela criança morta. E meu pai veio com a criança morta no meio da rua, indo embora para casa, assim. Imagina a cena, gente. A gente vai entendendo, porque o pai, às vezes... não deu tanta coisa que a gente queria, mas muito trauma, gente. É difícil a vida naquela época. É difícil, nós tivemos infância, assim, mas uma vida difícil. Sem Deus, uma família sem Deus, assim, morando num lugar pobre. E vindo, assim, minha tia contando que chegou assim, com aquela criança morta. E entrega para minha mãe. Aí, não deu jeito. E eu pequenininho lá. E ninguém sabe porque morreu. E eles destruíram a certidão de nascimento, de óbito. Realmente, eles quiseram apagar o passado. Que eu vim saber só depois de adulto. E a minha tia conta que eles vieram daí de outra cidade, o meu avô, alguns irmãos, fazendo aquele enterro, gente, de meia dúzia. O que é esse caixãozinho branquinho? Enterrou. Poderia ser eu. Eu não tinha saúde. Então... a vida foi difícil, eu não fui ensinado num caminho assim de
Você tem que ler a Bíblia, você tem que abençoar os teus filhos, você tem que dizer coisas boas, você tem que dizer coisas proféticas, porque o poder da vida e da morte está na língua, está no que se fala. Porque Deus falou isso aqui, a terra Ele entregou na nossa mão. Se você começa a falar coisa, fazer fofoca, só fala, joga um monte de conversa, isso não adianta nada. Eu penso, às vezes poderia ser eu era o primeiro, não tinha defesa, não tinha saúde, então foi aquele. E a gente vai nascendo, vai crescendo aos trancos e barrancos. Eu tive cada livramento que... Eu falei, Deus, o Senhor tinha uma grande promessa na minha vida mesmo. E depois eu escolhi Deus, gente. Chegou um momento na minha vida que chega de sofrer. Tinha opção, alguém já tinha falado, é um folheto ali, ou um amigo que foi para a igreja agora, que falou forte comigo. Mas fui eu que quis. Tem coisa na sua vida, você vai aprender naturalmente. Mas tem coisa na tua vida que você vai aprender só quando você escolher. Por exemplo, o lugar que você nasce, você vai aprender a língua dali, não precisa ninguém te ensinar. Você vai aprender a falar. Se você nascesse lá no Japão, você ia falar japonês, sim, ia aprender. Depois você vai para a escola para aprender a escrever, mas você sabe falar. Só dentro de casa, com aquele ambiente de dentro de casa ali. Nasceu no Brasil, vai falar português, sim, naturalmente. Agora, tem coisas na tua vida que você vai aprender só depois que você escolher. Todas as áreas da tua vida. Eu quis jogar bola, que é o que tinha na época. Então eu aprendi a jogar bola. Eu gostava daquilo, cheguei longe no futebol. E eu gostava de treinar muito. Eu corria 20 km todo dia. Eu treinava em 2 períodos por dia. Então hoje, por isso que eu não paro. Assim, eu treinei a minha vida toda. Eu investi no meu corpo físico. Eu gostava de treinar. Nunca tive doença, nunca quebrei nada. Eu sempre tive saúde nessa área. Porque eu escolhi isso. Então isso me proporcionou uma saúde. Me proporcionou ser mais forte. No mundo a gente se desgastava um pouco na ignorância de Deus, usando droga, alguma coisa, mas isso não me prejudicava. Eu corria no outro dia, eu entendia isso. Cara, eu coloquei uma química no meu corpo, eu saía correndo, subia a serra, suava, tirava, enfim. Eu escolhi aquilo. Eu escolhi algumas coisas, eu escolhi saber fazer comida. Chegou uma época no meu trabalho que eu estava cansado de trabalhar na rua. Eu falei, eu quero ficar aqui dentro. Aqui só tem que fazer comida. Eu fui lá, aprendi a fazer comida. Para um monte de gente, que é panelão, né? Eu só sabia fazer para mim. O primeiro dia quase me mataram, né? Que eu estava jejuando e eu fui fazer comida para o quartel inteiro sem experimentar. E eu via que a turma chegava contente e saía meio triste, né? E eu estou achando, eu estou feliz com isso, porque eu não preciso mais trabalhar na rua, eu estou tão cansado, já estou quase aposentando. Aqui. Aí teve um que não aguentou, sempre tem um, né? Corajoso para falar, né? E falou assim, acabou o sal? E eu não entendi, né? Porque por quê? Está faltando sal? Aí entreguei o jejum, fui comer. Rapaz do céu, que dó da turma. É a mesma coisa que você pegar uma colher de sal assim, enfiar na boca, meu Deus do céu. Eu falei, amanhã com certeza eu vou estar em outro lugar, né? Mas me deram uma chance, eu me tornei um bom cozinheiro lá. Fazia tudo lá, lasanha, feijão, arroz, tudo. E aí vocês querem comer o quê hoje? Estrogonofe de olho fechado, né? Então eu aprendi o que eu quis fazer. A vida é assim, cara. A tua vida, ela vai caminhar de acordo com as tuas escolhas. Agora uma coisa você tem que entender. Ela passa muito rápido. E existem algumas oportunidades que vêm uma vez só. Toda a tua vida, em todas as áreas da tua vida, você vai escolher e você vai decidir o que você quer. Principalmente na questão da salvação. Você vai para o céu quando você decidir falar, eu escolho Jesus, eu quero servir a Deus, eu estou aqui hoje como pastor porque eu escolhi. Que era difícil eu entrar na igreja. E quando eu entrei na igreja, eu fui avançando. Então eu sentava lá atrás, com medo, morrendo de vergonha. Jamais vou falar lá na frente. E eu gostava de tocar. Daí você começa a vir para o altar, vai batizar, vai tendo aquela vivência de igreja. E pelo chamado, pela escolha do próprio Deus, você vê que tudo que você põe a mão dá certo. Eu falo, mas na minha vida eu tentei, as coisas não davam tão certas, mas na igreja
tudo dá certo. Até uma turminha andava atrás de mim, eu falei, mas eu não sei nada. E eles falaram assim, ô Ronaldo, vamos lá em casa, pega o violão. E juntava lá 20, Deus estava me dando o pastorado, eu não sabia. Mas aí eu tenho que pregar também, mas não sei o que eu falo. Mas vinha gente, Deus confirmando, eu vou te usar, eu vou te usar. Quando eu entendi isso, aí tive certeza que era uma escolha de Deus para a minha vida, aí eu escolhi. Falei, agora eu vou estudar. Agora, Senhor, eu me comprometo contigo. Eu vou ler a Bíblia todo dia. A minha faculdade é essa. Eu tenho curso de teologia, mas a maior faculdade minha é no meu quarto. Eu e Deus. Sensibilidade. Porque só a letra mata. Antes de você se matar de estudar, você tem que misturar isso com presença de Deus. Eu sou pastor. Obviamente que Deus escolheu, mas eu escolhi. Eu quis fazer. A gente fala aqui de questão de liderança de célula. Não vai acontecer. As pessoas que são líderes aqui, elas entenderam que elas têm um chamado, mas elas escolheram. Elas entenderam, cara, eu posso ser. Cara, eu vou tentar pelo menos. Eu vou fazer. Agora você que fica sonhando, imaginando, a vida vai passar. Porque esse versículo, ele é real. Deus entregou as coisas nas mãos dos homens aqui na terra. Você vai viver o que você quer. E você não vai viver o que você não quer. Algumas coisas vão acontecer por ordem de Deus, mas a maioria dos acontecimentos da nossa vida acontecem quando nós escolhemos. Nós aqui, você viu que eu mostrei um livro aqui? O que você, quando crescer, para esses jovens ir lá pegar e ler, deixa eu ver, isso aqui vai me ajudar. Não, aquele negócio de... A igreja, ela passou por um período de uma ignorância tão grande que as pessoas falavam assim, pastor, com quem que eu caso? Pastor, o que eu vou ser? Olha, eu posso orar, isso é você que escolhe. Nem Deus está escolhendo mulher mais para os outros. Né? Porque ele escolheu a primeira, o cara depois joga na cara de Deus. Né? Que ele faz a bobagem, tudo, Deus vai lá e fala assim, e Adão fala assim, foi a mulher que você me deu. Foi ela que foi lá. Aí a mulher já não, foi a cobra, ninguém assume nada. Então você precisa entender que o poder de escolha está na tua mão. É Deus que dá. Porque tem gente que demora para escolher Deus, porque tem uma ideia de Deus equivocada. Tem gente que pensa que Deus é um carrasco, né? Eu estou falando de escolher Deus, que a tua vida ela vai começar de verdade quando você viver para Deus, porque eu sei que um dia você vai ter que prestar conta com Ele mesmo, pelo bem ou pelo mal. Então tem gente que fica na igreja a vida inteira e perde a salvação. Meu Deus, aí é pior, hein? Porque às vezes pensa que Deus é um carrasco. Pensa que Deus é aquele senhor, né, de barbinha branca que fica assim olhando. Deixa eu ver quem que eu vou pegar hoje. Deixa eu ver, quem que pisou na bola? O anjo? Vai lá nadar, vê quem não orou hoje. Vê quem não foi na oração. Sabe, tem gente que pensa que Deus é assim. Deus não é isso. E eu aprendi que Deus era assim, viu? A gente pensava que Deus é assim. Ou então, pensa que Deus é paz e amor. Tudo pode. Então, são extremos, né? Ou Deus é carrasco demais, ou Deus não está nem aí com nada. Não tem problema, né? Nada, você pode até de cueca, se você quiser. Não é assim não, irmão. Não pode, né? Porque pensa, não, porque lá pode. Não pode, não. Está vendo falar que pode aqui beber? Que pode fumar? Só porque a gente usa uma roupa melhor? Não, cara, não é assim. Tem um meio termo. Então você precisa conhecer a Deus para fazer as escolhas certas. Quando eu me converti, o Deus que me apresentaram é o mesmo Deus, mas eles me explicaram de maneira diferente. Quando eu aceitei Jesus era difícil, eu sempre falo. Não podia fazer nada. E eu era novo ainda, eu estava, né, jogando um futebolzinho bom para a saúde, sem nada, gente. Só ia lá, corria, suava um pouquinho. Você não pode jogar futebol, a bola é do capeta. O futebol, aí nós não podemos fazer nada. Não podia, eu gostava de treinar todo dia, eu não pude treinar. Fiquei anos sem correr. Aí já comecei a ficar barrigudinho. Falei, meu Deus, agora o que eu faço? Aí sabe o que eu comecei a fazer? Andar escondido, de calça comprida. Porque, e tinha um monte de crente lá que não fazia célula. Tinha um monte de crente lá que não liderava para o bem, mas liderava para o mal. Só ficava assim, deixa eu ver as coisas erradas. E ia lá entregar para o pastor. Ô pastor, o Ronaldo,
Que cara que vocês estão dando moral para ele? Ele não vale nada. Ele está andando na praia de shortinho. Desse jeito. Irmão, diante de Deus, eu fui para um casamento de uma irmã de círculo de oração e a minha esposa foi comigo. Eu falei para ela, não vai com essa roupa. Que a roupa dela estava mostrando o ombro aqui, ó. O ombro diante de Deus. Não vai que você está pelada para elas. Não vai. Ah, imagina, com calor, um verão, dezembro lá. Tá. Ela foi, irmão, as irmãs, que as velhinhas que tinham, ó, cabelinho assim, é um chicote escondido lá. Você já está cansado de saber? Tá lá assim, aquele chicotinho. Pegaram a minha esposa, ó, novinha de crente, quase desviou ela. Foram fazer reunião. O pastor ficou doente. Irmã, judiação, uma mulher nova convertida. O irmão Ronaldo orou 1 ano por ela, porque ela mostrou. Não pode. Falta de respeito na nossa igreja. Esse templo sagrado. Deus está aqui na parede. O que é isso, gente? Nada podia. Porque eles entendiam que Deus era um carrasco. Então não é assim. Deus te ama. E Ele quer que você escolha Ele. Ele quer que você escolha as coisas boas. Também Deus não é aquele negócio que deixa eu fazer tudo, não. Tem até uma piada. É um cara que ia morrer. Esse povo aqui fala que pode qualquer coisa, né? O cara ia morrer, o diabo apareceu para ele. Ele falou assim, você já está chegando na morte, você tem que decidir que você quer ir com o outro lado ou comigo. Daí ele falou assim, mas e as garantias? Ele falou assim, ó, no inferno é o jeito que você gosta. Tem tudo lá. Eu conheço a tua vida. Porque o cara estava quase aceitando Jesus. Estava indo na igreja. Como Deus deixa escolher, né? Você que escolhe, meu. Eu já fiz, eu já matei meu filho por você, agora você escolhe. E o diabo foi lá, né? Porque Deus tem que ser convidado. O diabo entra sem convidar. O diabo lá falou, vamos lá, rapaz, no inferno é isso aqui. Você gosta do quê? Mulherada, não é isso? Rapaz, lá, você gosta, eu sei que você tem outra mulher. Está casadinha, mas lá na cidade que você vai, você tem outra mulher. Eu sei que você tem, eu vejo a sua vida. Lá no inferno tem 5 para cada um. Ele falou, ela pode ir, olha, loura, morena, de todo, 5 para cada. É mesmo, cara. Pô, já, né, 1 ponto para você, então. Um negócio aí também, lá você gosta, né, lá não tem problema se você mentir. Que mal faz, importante é que você seja feliz. Pode ir, vai lá. Agora, sabe como que é lá no céu? Ixi, lá, os anjinhos, assim, tudo quietinho, assim, aleluia. Então, não vai. Lá no céu, não vai, você não vai gostar. Olha o ritmo da tua vida, cara. Você gosta de tomar uma cervejinha sem álcool. Sabe quem que inventou a cervejinha sem álcool? O diabo falando para ele, foi eu. Sabe por que tem cerveja sem álcool? Porque eu inventei para o crente tomar. Porque quem é do mundo toma cachaça mesmo, toma pinga, vai tomar cerveja sem álcool. Eu inventei cerveja sem álcool para o crente tomar. O diabo falando para ele isso. Eu que inventei. Esse crente toma um vinhozinho, ele não sabe que lá na Bíblia era um mosto. Era suco de uva, não era vinho. Quando fala vinho, é um mosto. É a uvinha fermentada, né? Esses crentes que... Eu que falo para ele, pode tomar um vinho na taça, não tem problema. O diabo falou assim para ele, sabe a cervejinha sem álcool? Eu que inventei. Pode tomar, é para o crente que eu inventei isso aí, que daí ele lá no meu reino tem tudo isso daí. Lá não, né? Porque tem gente que pensa assim. Aí chegou o dia da morte. Ele falou assim, eu vou escolher o teu reino mesmo. Então tá bom, pode ir. Já vendeu a alma ali mesmo, já tudo certo. Chegou a hora do vamos ver. Toda alma vai se apresentar primeiro para Deus. Aí o cara chega lá para Deus e dá uma olhada assim no reino lá atrás. É tudo diferente que o diabo falou. Pô, legal aqui, né? Senhor, mas eu escolhi lá porque tem uns... eu não consigo ser fiel com a minha mulher, tá lá, pode ficar com um monte. Tudo bem, eu dei a terra pro filho do homem. Pega o elevador aí, pode baixar. Aí pegou o elevador, quando abriu a porta do elevador, já tomou logo uma garfada no peito, assim, já joga aí naquele caldeirão fervendo lá, ó. Ô amigão, ô Satã, eu não te conheço não, rapaz. Já ferve 7 vezes mais aquela fornalha, já joga aí lá, esse safado.
O senhor não falou para mim? Eu falei, mas lá eu estava em campanha, né? Agora você já me elegeu. Então você tem que ter uma visão. A Bíblia está dizendo isso. Tem gente que não quer ir para o céu porque não quer escolher o céu. Pensa que o céu é chato e o inferno é legal. Pensa que no céu vai passar no céu lá. Jeremias está chorando, Jeremias. Jeremias está aqui. Davi tristinho, carpinho. Cara, você precisa ler a Bíblia. Porque o lugar mais espetacular que existe é o céu que Deus fez para nós. Está escrito. Se você pegar um momento na tua vida que você foi mais feliz, você multiplica por milhões. Não chega nem aos pés do que Deus tem preparado para nós. Porque Ele mesmo diz que o olho não viu, os ouvidos não ouviram, e o homem nunca sentiu. É aquilo que Ele tem preparado para os que amam. Eu estou falando isso faz tempo. Teu Deus é Deus de festa, cara. Teu Deus é Deus de festa. Está escrito, Apocalipse 1:8. No céu só houve silêncio por meia hora. Eu acredito que seja quando Jesus entregou o seu Espírito lá. E a palavra de Deus diz que era um momento em que Ele vai abrir o livro e desatar os selos, porque Ele vai designar as pragas sobre a terra na grande tribulação. Era um momento de expectativa de destruição da terra. Só nesse momento que houve silêncio no céu. Quer dizer, que no céu tem festa todo dia, para sempre, eternamente, festa para o nosso Deus, porque Ele é digno de ser adorado dia e noite pelos séculos sem fim. Por que Israel tinha tanta festa? E eu vou pregar uma palavra sobre essas festas judaicas e a representação dela para os nossos dias. Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, Yom Kippur, dia do perdão. Festa do Sucote, festa das tendas, que eu fui lá em Israel, eu vi a festa das casas, só festa. É só você ler a Bíblia. Deus mandava o povo fazer festa. Aí você vê Jesus falando, filho, volta para casa, tem festa na casa. É uma ovelha perdida, o pastor vai lá, ganha ela, tem festa aqui, tem festa no céu. Aí a pessoa quer ir para o inferno, porque acha que pula fora e escolhe Deus. Porque tua vida pode não estar legal, e isso é escolha tua, mas Deus te ama e tem algo preparado especial para a tua vida. Confia na palavra de Deus, cara. Começa a ter, eu escolhi Deus, eu estou aqui porque eu escolhi. Deus me escolheu primeiro, me amou primeiro, mas eu estou aqui porque eu quero. Porque eu não sei viver sem esse evangelho. E olha que eu abusei no mundo, viu? Para fazer, deixa comigo. Mas não encontrei na minha vida algo mais prazeroso do que estar na igreja servindo a Deus. Eu escolhi Deus, porque Ele me deu autoridade que eu não tinha. Antes de Jesus, Satanás mandava na terra. Você vê ali na transição do Velho Testamento para o Novo Testamento. O diabo fazia o que queria, gente. Quando Jesus chegou só para pregar, as pessoas, nossa, ele fala com uma autoridade, ele não fala igual os mestres da lei, ele fala diferente. Tanto que a própria família de Jesus não aceitava ele, tinha ele como louco, ele está louco. Evangelho de João, capítulo 7, a família dele falou, você está louco, vai lá fazer o que você tem que fazer. Não tinha nada com isso, porque ele veio numa atmosfera completamente diferente, cheio do Espírito Santo. E a família dele não é crente. A família de Jesus se converteu depois da ressurreição. Aí Tiago, irmão carnal dele, não Tiago, irmão de João, se tornou o primeiro pastor da igreja de Jerusalém, uma igreja de 100 mil membros. A carta de Tiago não é Tiago, irmão de João, é Tiago, irmão de Jesus, carnal, que se converteu depois, porque até ali o diabo fazia o que queria, mas depois de Jesus, a igreja é que manda nas coisas de Deus na terra, porque o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo e para dar vida, e vida com abundância, e isso muitas vezes depende de mim e de você, muitas vezes depende de nós. Então daqui para frente, hoje é o último domingo de novembro, nós vamos entrar para dezembro, e dezembro é o mês mais rápido do ano. Para mim, 2022 foi o melhor ano da igreja.
Para mim, 2021 tinha sido melhor, 2022 foi o melhor, e 2023 será melhor ainda. Sabe por quê? Porque eu escolho que será melhor, porque eu quero que seja melhor, porque com Deus, cada dia eu estou mais perto da salvação. Eu escolho ser feliz. É assim, irmão. A gente não tem que estar na igreja para se sentir bem. Você tem que parar com isso. Você precisa, eu me saí da igreja, eu me senti bem. O evangelho não é para você se sentir bem. O evangelho é para você ser útil na mão de Deus. É para você produzir frutos para o reino. Mas isso é uma questão que você tem que escolher. Seria uma ignorância da tua parte pensar que Deus te fez um engenheiro, um advogado, uma arquiteta só para o mundo. Será que Ele não tem nada de você, para você, do reino dEle, para a tua vida? Será que você, tendo esse curso superior, não seria para você evangelizar as pessoas que estudaram com você? Será que Ele não queria você como luz lá? Será que você, como policial, como professor, como médico, será que Deus não queria te usar lá? Ou Ele só deu isso para você? Esse título é seu, eu não quero nada. Se Ele está dizendo que a terra está na nossa mão, cara, desculpa. Esses perrengues que você está passando, a culpa é tua. Porque você escolheu errado. Eu garanto para você, se você começar a trocar as sementes que você está plantando hoje, você vai colher coisa diferente. Estou aprendendo na palavra, cara. O céu é de Deus. Deus interfere algumas vezes na nossa vida, mas a maior parte Ele entregou na nossa mão. Eu escolhi ser pastor, eu escolhi ser crente. Deus me deu a oportunidade, eu entendi. Eu falei, eu vou e vou tarde, porque eu já passei da hora. Deus teve misericórdia da minha vida. Eu nunca perdi um dia, cara. Não é fácil. Tá aqui? Eu já fui traído na igreja 1000 vezes. 1000 vezes. Às vezes a gente evita para manter saúde emocional, cara. Gosto. Fui traído 1000 vezes, fui traído por um grupo de louvor várias vezes. Chegava no culto, foi tudo para outra igreja. Hoje está tudo na mão do diabo. Todo mundo debaixo de um espírito de divórcio, todo mundo desviado. Não é fácil. Fui traído por pessoas que eu amei, por pessoas que eu levantei na igreja. Faz 24 anos, vai fazer 24 anos que eu estou na igreja, nesse altar, pregando todo domingo. Depende de uma unção especial de Deus para não repetir pregação aqui. Domingo que vem eu não vou pregar, vocês vão morrer de saudade de mim. Vão estar vindo do encontro, né? Mas eu dependo de Deus. Como que é que eu vou subir, que eu vou falar qualquer coisa? Porque eu tenho que ter uma comida boa que você vai ensinar na célula. Não é fácil, então eu não posso parar. Mas eu passei por situações que davam. Eu abri a DAC. Deus falou comigo. O CPF é meu. O CNPJ é meu, porque a igreja é empresa também. Ela tem que funcionar assim, senão não abre aqui não. Tem que ter documento para isso. Não declaramos imposto de renda. Na igreja clandestina, entra lá na igreja, sai ali no hall e olha do lado direito. Nós temos alvará, aqui nós temos todos os documentos que igreja nem sonha em ter. Eu fiz isso. Com a ajuda de muita gente, sozinho eu não conseguia fazer, mas eu escolhi fazer. Não foi fácil, cara. Na hora que você pensa que está bem, a pessoa vem e te trai, arranca um pedaço do coração da gente. Já cheguei a ponto de falar, cara, eu vou pegar meu violão, vou congregar numa igreja lá em outra cidade. E Deus falava, continua aí. Não mandei você parar. Na tua época ainda não passou. Não é fácil, gente. Estão vendo negócio de Copa e o jogo do Brasil, eu gosto de ver. Mas se o Brasil jogar no domingo, perdeu o meu ibope, cara. É uma vida, é eu com Deus. Eu vou viajar, eu não perco culto de domingo. A não ser que esteja no meio da viagem, eu vou viajar. Que hora que é? Domingão? Eu saio, eu viajo o dia inteiro, eu venho para o culto, cara. Porque a semana é outra. Eu entreguei isso para Deus. Eu dependo disso. Eu dependo dessa vida. Ele me dá muitas possibilidades, sim, de lazer, de prazer. Mas eu não quebro vida espiritual para um momentinho legal. Eu escolhi isso. E a tua vida vai mudar quando você escolher. Quero dizer que existe autoridade para a tua vida se você escolher isso.
Todo mundo tem um chamado com Deus. Todo mundo tem algo a ser feito com Deus. E você vai descobrir o teu quando você escolher. Eu vou tentar. A partir de hoje eu vou tentar. Escolhe isso para a tua vida. Não vai ser fácil, mas pior é você não escolher a Deus, porque aí vai ser pior. Porque a palavra de Deus, Romanos 14:11 diz assim, ó. Eu pedi Romanos 14:11, então põe aí que eu quero ver isso aí, que é muito bom, ó. Que diz assim, ó: é isto o que as Escrituras Sagradas dizem, a tua Bíblia, eu juro, olha Deus falando, eu juro pela minha, meu Deus do céu, se Deus está falando, eu juro pela minha vida, Ele está jurando por aquilo que é maior, porque não existe nada maior do que a vida de Deus. Ele diz isso aqui, ó: eu juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim, e todos afirmarão que eu sou o Senhor. Você não vai escapar. Não adianta você tocar a tua vida sem Deus. Não adianta você reclamar. Eu já ajoelho hoje e já falo, tu és o Senhor. Mas a gente sabe que muitos aqui vão só reconhecer e serão jogados para sempre num lugar distante de Deus. Isso vai acontecer, cara. É de Deus. Sabe que a Bíblia diz? Que se Deus quiser, num minuto, Ele faz assim, ó, e tira o sopro de vida de todo ser humano, na mesma hora todo mundo cai morto no chão. Está escrito isso aí na tua Bíblia. Então você precisa entender o que é que está em jogo. Não é porque você pode fazer o que você quiser que ninguém está vendo. Tudo está sendo visto por Deus. Tudo está registrado. Você pensa que você pode fazer, porque Ele deu a terra na nossa mão. Mas tudo o que você faz, toda ação tem uma consequência, para o bem ou para o mal. E quando você entra dentro de uma igreja, a gente dá possibilidade para você viver melhor. Eu escolhi ser crente, porque eu posso ser melhor para a minha vida e para a vida de pessoas. Eu escolhi ser pastor, eu escolhi ser líder, eu escolhi ser crente. Porque a gente pode fazer casamento, a gente corrige a vida das pessoas, a gente batiza, a gente ora, a gente profetiza, a gente vê pessoas que a vida vai mudando só porque anda junto com a gente. Todo mundo que chega perto de mim é abençoado. Porque eu não ando com demônio, eu ando com o leão da tribo de Judá. Todo mundo, até um pedreiro que vai lá em casa fazer um serviço, ele já começa a vir vestido diferente. E começa com um carro e termina com outro. Isso tem que ter. Eu escolhi ser abençoado. Eu escolhi ser próspero. Eu escolhi ser melhor. Porque eu escolhi ser de Deus. Fica em pé, eu vou profetizar sobre a tua vida. Eu estava falando com a Lica ali, ó. E Deus me deu esse versículo, cara. Olha que forte isso aqui, irmão. Parábola dos talentos. Conhece a parábola dos talentos? Que Deus, Ele fala que... Numa parábola Ele mostra como é a criação nossa, né? Ele fala assim, ó. Para um eu dou 2, 5 e 10. Talento, que é capacidade, que é o nosso talento. Para um Ele dá condição de administrar um pouco, outro dá condição de administrar um pouco mais, enfim, Ele é assim, mas ninguém está sem nada. Todo mundo tem alguma coisa. Ele está dizendo que todo mundo, para Ele, vai ter que dar uma resposta no final. E agora, sabe aonde eu estremeço? Que o cara que enterrou o talento, ele vai para o inferno. Pensa nisso. Que o cara que enterrou o talento, ele vai mandar para o inferno. Ele vai dar um tanto, porque ninguém é igual. Cada um tem uma capacidade. Tem uns meninos que mexem nessa mídia que, puxa, eu não consigo nem fazer 1/3 disso, porque é uma capacidade diferente. Como eu faço coisas que eles não fazem. Cada um, Deus tem um talento, um tamanho, um nível. Agora, é sério isso, gente. Não está mandando para o inferno que a pessoa deu um tiro em ninguém. Na parábola dos talentos, Ele está jogando as pessoas no inferno, porque a pessoa não quis fazer nada para Ele.
Porque se ele está dizendo que a terra ele entregou na mão dos homens, então a salvação das pessoas lá fora está na nossa mão. Então a mudança da nossa casa, da nossa família, das pessoas do nosso círculo de intimidade, está na nossa mão. Por favor, cara. Escolhe ser melhor. Escolhe receber essa oração, cara. Quantas vezes a gente chama aqui o ano inteiro, falta um mês para acabar o ano, você nunca vem. Você não está escolhendo Deus. Você está. Porque a escolha com Deus, ela é destacada. Às vezes eu fico vendo, Deus me dá o líder, até o supervisor. E eu chamo que a pessoa não vem na frente. E a pessoa vai falindo aos poucos. Terra, talento. Porque Deus, ele abençoa do maior para o menor, cara. Deus vai seguir esse jeito. Quando eu estava lá, muitas vezes eu vim primeira vez aqui, eu colocava a cara no chão ali, ó. Ora por mim, pastor. Põe a mão na minha cabeça. Libera algo sobre a minha vida. Porque Deus colocou isso na nossa mão. Escolhe Deus hoje, cara. Escolhe viver o melhor da tua vida hoje, sem terceirizar ou sem deixar a culpa para os outros ou para você mesmo. O que você faz de bom não atinge a Deus. O que você faz de ruim não atinge Deus. Atinge pessoas. Você faz coisa ruim, você atinge as pessoas do teu lado, você mesmo. Mas quando você faz coisas boas, também atinge as pessoas do seu lado. Então quando a gente proporciona uma utilidade da tua vida com Deus, nós estamos colocando toda a tua vida dentro desse processo aqui, ó. Um líder de célula, ele tem que cuidar da vida dele. Não dá mais para viver de qualquer jeito, ele tem que cuidar. Ele está tomando conta de meia dúzia, de 10 lá, ele é o pastorzinho deles. Então ele tem que ler a Bíblia todo dia. Esses meninos ficam fortes, ficam cheios de Deus. Deus ama eles. Acontece milagre naquela casa lá na última rua, lá que não tem nem luz naquela rua. Eles estão fazendo a célula lá e o Espírito Santo está lá, porque eles escolheram ser alguém nas mãos de Deus. Agora tem gente que vai ficar, não sei se eu devo. A vida vai passar. E aquilo que Deus tinha para você fazer, Ele vai pôr outro no teu lugar melhor que você. Sempre foi assim. Deus não fica na mão de seu ninguém. Eu sei que vai escolher. Sabe quando vai chegar a hora da salvação? Sabe quando Deus vai salvar algumas pessoas? Hoje, se as pessoas quiserem. Porque a salvação já está viva há mais de 2000 anos. O perdão já está valendo há mais de 2000 anos. Em nome de Jesus, cara. Falei isso aqui lá atrás. Deus vai dar uma igrejaça para nós. Não tinha ninguém na igreja. Mas nós vamos ter que mudar, hein, gente? Nós vamos falar diferente, nós não vamos ter vergonha. Vamos fazer até rap em cima do altar aqui. Mas nós vamos falar, nós vamos deixar os jovens ser os jovens. Nós vamos ensinar eles a não beber cerveja sem álcool e não ficar com ninguém. Eles podem namorar, mas só pode pegar na mão. Nós vamos ensinar as coisas certas. Sobretudo, nós vamos ensinar eles a serem pastores dos jovens, líderes, referência dos jovens. E eles são melhor que nós. Imagina a igreja que vai ficar quando nós formos para a glória. Essas crianças que estão vindo, que querem ser líderes, as crianças adorando. E a Bíblia diz que o louvor deles é perfeito. Vocês podem cantar o que você quiser. Mas se uma criança canta aqui, Deus fala, eu prefiro as crianças. Que perfeito é o louvor que sai dos lábios. A gente vê célula, as nossas células de criança. Qual é o teu desejo? Não é ser o Neymar, não. Eu quero ser líder de célula. Eles já estão escolhendo desde cedo. E tem gente que está morrendo na igreja. Eu não quero ser nada. E Deus respeita você. Mas se você quer ter uma vida melhor, cheia de Deus, escolha os caminhos espirituais que Deus tem te dado oportunidade. Fecha os olhos, eu vou ministrar sobre a tua vida. Eu vou orar, você escolhe receber. Você vai falar amém. Você vai falar, essa é comigo. Você vai receber. Eu até entendo algumas pessoas não estarem fazendo, mas agora não receber é muita coisa. Porque dentro dessa palavra
Eu já estou ministrando, fecha os olhos. Porque dentro dessa palavra, o silêncio pode te custar muito caro. A tua inércia pode te custar muito caro. Porque os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu nas nossas mãos. Eu acredito que nós podemos fazer com que Caraguá seja muito melhor. Eu acredito que daqui a 10 minutos, quando nós formos embora, nós vamos sair como flechas acesas em todas as ruas dessa cidade. Eu acredito que nenhum espírito imundo pode nos acompanhar, porque a Bíblia diz que quem anda conosco é o anjo que acampa ao redor dos que o temem. Eu acredito que você que não está vivendo o melhor de Deus foi porque você escolheu algumas coisas erradas, que você precisa confessar, que você precisa deixar, que você precisa começar agora a comunicar coisas novas, a dizer: Senhor, eu quero, Senhor, eu posso, Senhor, eu não vou mais enterrar talentos, eu não vou mais tentar nadar e vencer só com as minhas forças. Eu admito, eu falhei, meu Deus, e hoje eu quero voltar para Ti, Senhor. Eu escolho voltar para Ti. Em nome de Jesus, eu abençoo a Tua vida. Eu abençoo a vida da liderança, da supervisão, dos anfitriões, dos visitantes que estão aqui hoje. Que aquilo que está atado emocionalmente, espiritualmente nas suas vidas, eu desato agora em nome de Jesus. Que antes de entrar recesso nos meios jurídicos, eu profetizo que essa bênção chegará e baterá na tua porta em nome de Jesus. Eu profetizo que essa doença não passará 2022 comandando a vida da tua família. Ela vai cair por terra em o nome de Jesus, porque eu escolho hoje liberar cura sobre a tua vida. Eu escolho liberar cura emocional sobre a tua vida, porque eu entendi a minha vida que os meus pais não puderam me dar porque eles não tinham, mas eu posso dar. Eu abençoo a tua vida para que você seja uma mulher sábia. Eu abençoo a tua vida para que você seja um homem sacerdote do lar. Eu abençoo a tua vida para que você seja um líder do reino de Deus e será a parte mais inesquecível da tua espetacular vida. É você que escolhe. Sai de trás. Você que não veio para o rebanho ainda, sai de trás. Começa a acreditar, começa a querer. Com a mesma força que você faz no mundo, começa a fazer para Deus. Escolhe fazer para Deus. É maravilhoso. É maravilhoso hoje. É maravilhoso a vida aqui com Deus. É maravilhoso, não dá para viver sem Deus. Agora, melhor ainda será depois. Melhor ainda será na glória. Lá não vai haver dor, não vai haver morte, nenhuma lágrima escorrerá do teu rosto. Lá não vai ter igreja, Ele mesmo será o nosso templo. Lá não vai precisar de luz artificial. Lá não vai precisar de sol, porque a glória de Deus é que vai nos aquecer. É a glória de Deus que vai iluminar as nossas vidas. É a glória de Deus que será a nossa luz, que guiará os nossos passos para sempre. Escolha ser de Deus. Escolha ser próspero. Escolha orar. Escolha nesse mês que vai entrar ser referência das pessoas que não têm Deus ao teu lado. Escolha fazer a melhor oração na tua vida. Escolha amanhã lá na empresa, quando as pessoas pegarem o prato ou a marmita e dizer: eu posso orar, eu posso abençoar. As pessoas vão te agradecer. As pessoas vão falar: que coisa linda, eu nunca ouvi isso. Porque existe algo diferente na tua vida. Deus já te escolheu antes de você nascer. Deus já sabia o teu nome lá no ventre da tua mãe. E o Brasil Ele te deu por profeta. Então, em nome de Jesus, seja curado na tua vida física,
na tua vida emocional, assim como és na tua vida espiritual. Em nome de Jesus. Agora, quero te convidar aqui para